estamos aqui com mais um Pergunte ao Autor e hoje a gente está aqui com a professora Vera Placo. Eu queria dizer que é uma honra receber aqui a professora Vera, que além de todo o trabalho profissional também está muito próxima da minha formação, né? Ela esteve na minha banca de mestrado, então contribuiu muito aí com as ideias para a pesquisa. E hoje a gente vai estar aqui com a professora Vera para falar sobre o livro Aprendizagem do Adulto Professor. Tá? A professora Vera tem graduação em Pedagogia pela USP, mestrado e doutorado em Psicologia da Educação pela PUC, fez pós-doutorado em Psicologia Social na França e atualmente é professora titular dos programas de estudos pós-graduados em Educação, Psicologia da Educação, e do programa de mestrado profissional em Educação, Formação de Formadores, também na PUC. Coordena o grupo de pesquisa Contexto Escolar, Processos Identitários na Formação de Professores e Alunos da Educação Básica e atua como pesquisadora associada no Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade da Educação e na Cátedra da Unesco. Profissionalidade docente. Tem experiência na área da educação, com ênfase em psicologia educacional, atuando principalmente com os temas de formação de professores, educação, psicologia da educação e coordenação pedagógica. É assessora educacional junto a instituições de ensino públicas e particulares. Tem vários artigos e livros publicados na área da educação e da psicologia e é bolsista produtividade da CNPq. Tudo isso e muito mais é a professora Vera Placo. E para começar aqui essa conversa, ela pode aqui se apresentar, falar um oi para vocês, mas eu já vou começar com a primeira pergunta, que é falar um pouco sobre o seu interesse por esse tema, como é que você foi para esse caminho de pensar na aprendizagem do adulto e de que maneira conhecer mais sobre os processos de aprendizagem do adulto pode ajudar no processo de formação mais assertivo. Boa tarde a todos e todas. É interessante falar desse processo, porque ele tem a ver com a minha trajetória de formadora de professores. Formar professores é duplamente complexo. Por um lado, traz muita alegria e, por outro lado, muita frustração. Por quê? Porque muitas atividades de formação são consideradas pelos participantes como extremamente gostosas, satisfatórias, provocantes. E quando a gente vai acompanhar essa prática e vai tentar ver o que está acontecendo lá na sala de aula, a prática não mudou. E isso é frustrante para a gente, né? Então, eles gostaram, eu fiquei feliz com isso, mas não mudou. O que acontece? O que está acontecendo? E comecei a ficar provocada com isso. Alguma coisa tem, alguma coisa não está adequada, nós precisamos refletir sobre isso. A partir do meu grupo de orientandos e orientandas de doutorado e mestrado, nós pensamos em fazer um grupo de estudos. E aí, essas coisas se disseminam facilmente. Vários amigos, amigas, pessoas que trabalhavam em formação, quiseram participar. E nós começamos um estudo que durou 3 anos, que culminou com a produção desse livro. O que nós fizemos? A primeira pergunta que nós nos fizemos foi: quem somos nós, professores? Resposta: adultos. Adultos que querem aprender. Adultos que estão em processo de aprender. E aí ficou bem claro qual deveria ser o nosso processo. Mas como aprende esse adulto? Para quem a gente pergunta? Olha, para você mesmo. E foi o primeiro movimento que nós fizemos na construção desse livro. Como eu aprendo. E a partir do que nós dissemos, um grupo de 14, 15 pessoas, a partir das nossas respostas, nós fomos construindo a nossa teorização sobre aprendizagem. Então, quando você lê o livro, você encontra várias vezes menção a aprendizagem do adulto, então aprendizagem isto é, a partir desta discussão, nós fomos delimitando um mapa conceitual
que nos dizia: se nós queremos entender formação de professores, nós temos que entender o adulto. Esse adulto, fundamentalmente, ele aprende com o outro, como todos. A criança aprende com o adulto aprende com outro adulto. E aí a discussão sobre formação coletiva, formação colaborativa, começaram a aparecer de forma muito forte. E outros elementos. Eu aprendo no grupo a ser eu. Eu aprendo no grupo a ser profissional. Então, eu profissional sou uma identidade profissional. Sou uma pessoa, não uma identidade definitiva, uma identidade em processo. E aí, nesse movimento, nós fomos delimitando vários campos de estudo, como metacognição, subjetividade, memória, saberes docentes, que formaram a base da nossa construção a respeito desse livro. Pensando numa mudança da metodologia do professor em sala, então a senhora colocou, que também era a minha angústia no meu mestrado, a gente faz as formações e parece que não chega lá na sala. Pensando numa mudança lá na sala, como é que o coordenador pode pensar nas formações, considerando esse público com quem ele atua diretamente, que é o adulto professor, antes de chegar no aluno, né? Como é que ele passa por esse adulto e pensa na formação desse adulto para que realmente ele consiga impacto? Veja, se nós acreditamos que a aprendizagem do adulto se dá em grupo, formando-o identitariamente, então o primeiro passo é estabelecer parceria, estabelecer cumplicidade, confiança, e é nesse movimento com o outro que nós conseguimos chegar a esse professor para que ele possa compreender que aquele movimento que eu estou provocando com ele, as metodologias dialógicas que eu estou estabelecendo com ele, são instrumentais, fundamentais para ele desenvolver com seu aluno. Então, primeiro eu tenho que viver, é a questão da homologia de processos. Primeiro eu tenho que viver com o meu professor aquele relacionamento e aquelas metodologias para que ele possa posteriormente viver isso com seus alunos. Então, pensando nisso, como é que o coordenador também, que está nesse papel de formador nesse momento e que precisa se desenvolver tanto no seu aspecto pessoal e profissional e que encontra muitas vezes grandes desafios, resistências, né, no grupo de professores, como é que ele pode se desenvolver pessoal e profissionalmente pensando na formação identitária desse coordenador que atua como formador na escola? Veja, nós somos frutos dos contextos nos quais nós vivemos e nos quais nós nos desenvolvemos e aprendemos. Nesse sentido, nós também somos cheios de resistências, de medos, de inseguranças. E aí, na medida em que nós nos conhecemos, que identificamos isso em nós e nos aceitamos como somos, não porque a gente se acomode, nos aceitamos como seres imperfeitos. Nós somos capazes de aceitar o outro na imperfeição dele, na insegurança dele, no medo dele. Porque qual é a resistência dele? A resistência dele é porque ele não sabe. Quando eu não sei, o que acontece? A minha primeira reação é dar um passo atrás e dizer, não quero experimentar isso. Se eu tenho uma relação, eu como formadora, tenho uma relação de confiança, de amizade, de cumplicidade, de respeito, ele pode se desarmar. Então é assim que eu consigo estabelecer um ambiente tal que aquela pessoa possa vencer as suas resistências e avançar. É assim que a gente trabalha. E nesse movimento, eu também me conheço. Ao respeitar o outro e entender o outro, eu também me conheço, eu também me formo, eu também me respeito até nos meus limites.
E como é que o coordenador pedagógico pode ajudar os professores a desenvolver a questão da metacognição de uma maneira mais intencional e com consciência disso? Veja, assim, em termos bem simples, a metacognição significaria eu pensar sobre o meu pensar, eu refletir sobre o meu pensar, eu tentar compreender o que é que está por trás daquilo que eu penso e daquilo que eu falo, dos conceitos que eu tenho, dos preconceitos que eu tenho. Então, entender isso significa propor aos meus professores que esses processos aconteçam nos processos formativos. Como é que eu posso pedir para alguém tentar desenvolver na criança o pensar sobre o pensar dela e dizer como foi que você chegou a essa resposta? O que foi que você pensou quando você respondeu desse jeito? Um professor que não está acostumado a fazer isso com ele mesmo, ele não conseguirá fazer com a criança. E, portanto, a minha função de formador é exatamente provocar esse movimento nele, né? Através das metodologias dialógicas que eu vou estabelecendo com ele. Bem, outro grande desafio que os coordenadores pedagógicos principalmente enfrentam nesse papel de formador é que ele tem uma especialidade que pode ser mais genérica ou específica, mas ele vai encontrar lá na escola diversos especialistas da matemática, das ciências, das letras. E como é que ele pode, considerando esse público com que ele está falando, que é esse adulto que a gente está dizendo aqui, pensar em formas de poder se aproximar desse universo e ser aceito como formador desse grupo? Veja, a primeira coisa é entender que a formação específica de cada um dos profissionais com os quais você vai atuar faz dele o que ele é. Então, alguém diz, o professor de matemática é muito rígido. Não, ele tem um tipo de pensamento que exigiu dele uma forma de raciocinar e de se colocar perante a classe, perante o próprio currículo e assim todos os outros. O que tem que ficar claro é que eu respeito essas diferenças e, ao mesmo tempo, eu sou detentora, devo ser, detentora de um saber pedagógico que não é objeto específico da formação do especialista. Se nós conseguirmos nos respeitar mutuamente nas nossas especificidades, então, sem dúvida alguma, que se tornará muito mais fácil chegar a cada um deles. E veja, um coordenador pedagógico não é e não será especialista em todas as áreas de conhecimento. É impossível. Ele vai ser medíocre em todas elas, mas ele tem que ser bom nos saberes pedagógicos, para ele poder se aproximar dessas pessoas com respeito, mas exigindo respeito também à sua especialidade. Como a senhora diria que seria a maneira mais eficaz dele quebrar um pouco essa barreira? Como é que esses momentos coletivos podem acontecer para favorecer isso? Olha, de certa forma, é o que eu já disse, que é a maneira de me relacionar com as pessoas possibilita elas se sentirem aceitas e integradas no grupo. Agora, eu não preciso ser necessariamente amiga de uma amizade social com essas pessoas. Eu as respeito na sua integridade. E, portanto, elas, ao sentirem isso, elas se tornam capazes de aceitar estar no grupo. Se elas perceberem, isso nós vivemos muito no nosso grupo. A gente sabia que podia, com toda confiança, dizer o que pensávamos, mesmo que aquilo fosse, em determinados momentos, contrário ao que a maioria estava pensando. Mas era aceito, porque era o seu modo de enxergar possível naquele momento. E se você se sente aceito, você consegue se integrar e entregar ao momento de formação que você está vivendo.
Bem, com relação às suas pesquisas, o que você poderia contar para a gente que tem aí de novidades, de novos aprendizados ou de livros que estão aí para serem lançados, que a professora tem aí uma super produção, né, intelectual, sempre trazendo novos materiais para compartilhar esses saberes com a gente. E se tiver alguma coisa aí para sair, podia contar para a gente já aqui. Então, nós temos trabalhado nos últimos anos, com a formação de professores na licenciatura, formação continuada de professores iniciantes, formação de professores, formação continuada de professores que já têm mais de 5 anos de exercício. E essas formações todas têm nos mostrado e reafirmado a importância da formação identitária e em grupo e colaborativa desses profissionais. Isso é uma coisa. A outra coisa é a pesquisa mais recente que nós estamos trabalhando, ainda sem resultados, mas é uma pesquisa sobre os desafios do professor na atualidade, que dizem respeito a qual é a escola do século XXI. Nós já estamos no ano 18 do século XXI, mas tem muita coisa que nós estamos trazendo do século XIX, do século XX, e isto é alguma coisa para a gente repensar. O que para mudar? O que pode nos trazer de diferente? E aí nós temos, é interessante porque nós temos um texto do Imbernon, que ele escreve sobre o professor do século XXII. E é super provocador, porque ele faz uma proposta de um robô que vai ensinar a criança conteúdos, quaisquer que fossem ou sejam, e um ser humano que vai formá-lo como homem, como ser humano, né? Então é muito provocador e muito bonito também você ver os diferentes aspectos que combinam muito com a gente. Eu não acho que é possível formar um outro ser humano por meio de um robô. Informá-lo, sim. Formá-lo, não. Eu preciso de outro homem, né? E essa aprendizagem com outro ser humano tem que se dar na infância, mas também na idade adulta. E ele fala da formação de professores, de novo, com professores robôs para uma área e professores seres humanos para completar essa formação integral desse ser que faz parte de uma sociedade, de uma cultura. Então, esse texto do Imbernon é muito interessante. Com relação à outra pergunta que você fez... Futuras. Publicações. Então, vou te confessar que deve sair ainda até agosto o 13º volume do Coordenador Pedagógico, né? E que a gente vai tratar nesse movimento da valorização da profissão, né? Da valorização do que ele faz, do papel que ele exerce e dos movimentos que a escola precisa ter para que possa haver uma boa formação continuada em loco, né, de professores. Bem, professora, eu queria agradecer muitíssimo você estar com a gente. É sempre um prazer conversar e ouvir coisas novas, provocativas e pensar em como a gente pode considerar, principalmente para quem atua na formação, tanto como um formador externo, quanto aquele que está lá no dia a dia com o professor e que precisa pensar nisso para poder qualificar também a sua ação com esse professor. Então, eu queria agradecer e convidar vocês para assistir aí nossos outros vídeos e ficar de olho aí nas novas entrevistas, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com o seu público, que eu sei que é bastante amplo. Obrigada. Tá?